Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos resolver duas questões da banca da Unesp que caíram na mesma prova e nós vamos utilizar a regra de 3 para resolver. Talvez você pense, não precisava da regra de 3. Ok, nem sempre nós precisamos da regra de 3, mas eu optei aqui por resolver por regra de 3, até mesmo para retomar algumas coisas. Mas antes de resolver as questões, nós vamos retomar algumas coisas relacionadas a grandezas. Então vamos lá. Imagine que eu tenha um galão de água com 20 litros. É a quantidade de água que eu tenho e não vai mudar. Temos 20 litros. Eu vou distribuir em copos bem pequenos. Quantos copos eu vou precisar? Imagine que eu estou distribuindo num copo bem miudinho, num copo menor que o copo de cafezinho. Bem pequenininho o nosso copo. Eu vou colocar 20 litros de água ali. Quantos copos que eu vou precisar? Muitos copos eu vou precisar. Mas agora, eu vou resolver distribuir em copos grandes. Quantos copos? Mais ou menos copos? Menos copos. Então, veja, com essas duas últimas frases, eu aumentei o tamanho do copo, mas eu diminuo a quantidade. Repare que uma grandeza aumentou, a outra grandeza diminuiu. Eu aumentei o tamanho do copo, ficou copo grande, mas a quantidade de copo agora é menor em relação aos copos pequenos. Isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Possivelmente já tem gente dizendo, tá, mas então eu posso decorar, que sempre que tiver copo, não decore, pense, é melhor. Agora, eu tenho 20 litros de água, tá? Vou convidar 20 pessoas para tomar essa água. Quantos copos eu preciso? Bom, normal seria que eu tivesse 20 copos, um copo por pessoa. Né? Para 20 pessoas, eu tenho ali meus 20 copos. Um copo por pessoa tá bom. Mas o que acontece se eu convidar 40 pessoas para tomar? Eu vou precisar de mais copos. Um copo por pessoa. Mais copos. Então, se eu tinha 20 pessoas e aumentei a quantidade de pessoas, aquela quantidade de copo que eu tinha antes, que dava para 20 pessoas, já não dá mais. Eu preciso de mais copos. Veja que eu aumentei a quantidade de pessoas e eu preciso de mais copos. Aumentei pessoas, aumentei copo. As duas grandezas aumentaram, grandezas diretamente proporcionais. Se as duas diminuíssem, também, tá? Indiretamente proporcionais. Mais uma. Eu vou convidar 20 pessoas para tomar. Quantos mililitros por pessoa? Não precisa fazer a conta. Eu tenho aqueles 20 litros lá, meu garrafão tá cheio de água. 20 pessoas para tomar, dá um tanto para cada um. Tá bom, já mentalizei aqui um tanto para cada um. Mas com 40 pessoas, quanto cada um vai tomar? Mais ou menos? Menos. Se eu aumentei a quantidade de pessoas, vai dar menos bebida por pessoa. Né? Porque a quantidade de bebida ficou 20 litros. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas e eu diminuo a quantidade que cada um vai poder tomar, é porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Esse é o primeiro passo na hora de resolver um problema utilizando regra de 3. Nós temos que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente, tá? Nós vamos resolver problemas aqui que são grandezas diretamente proporcionais, eu vou retomar isso. Mas sempre analise, tá? Sempre. Não decore nada que vai dar certo. Vamos lá. O recado, né? Para sempre analisar as grandezas. Não fugir disso. Primeira questão. Deve ser administrado a um paciente de 60 kg, 25 ml, 25 mililitros por quilograma de soro fisiológico em 4 horas. Considerando que 1 mililitro equivale a 20 gotas na aplicação de soro fisiológico, o número de gotas por minuto que deve ser administrada a esse paciente é. As informações que a gente precisa para começar estão lá na primeira linha do enunciado. Diz assim: o paciente tem 60 kg e a recomendação é que seja dado para ele 25 mililitros para cada quilograma, mas ele tem 60 kg.
Então, você pode pensar, multiplica por 60. Ok, só que eu quero usar a regra de 3. Eu vou num caminho assim, que eu li a questão e acho que é por regra de 3. Então, eu vou por regra de 3. Se você fez de outra maneira, se você pensou de outra forma, ok. Você pode manter a forma com que você pensou, então pare o vídeo, resolve agora, mas depois acompanhe a resolução por regra de 3 para que você aumente seu repertório e veja como que seria resolvido por regra de 3, tá? Então, a informação é 60 kg, 25 mililitros por quilograma. Então, eu tenho a quantidade de mililitros ali, 25 mililitros por quilograma, é mililitros e quilogramas da pessoa, ok? Vou começar a minha montagem da minha regra de 3. Então, a informação 25 para 1 quilograma, tá ali. E eu sei que a pessoa tem 60 quilogramas. Então, o que eu procuro, a quantidade de mililitros, eu chamei de X. Bom, crianças bem pequenininhas vão tomar pouco remédio. Crianças maiores, mais remédio. Não é isso? Então, quem tem 1 quilo toma 25, mas quem tem 60 vai ter que tomar mais. Diretamente proporcionais. E quando elas são diretamente proporcionais, a gente escreve essas razões exatamente como estão ali. Então, vai ser 25 para X, assim como 1 para 60. Isso. Agora, como que a gente resolve? Propriedade fundamental das proporções. Multiplique. O que eu multiplico? O 1 com o X e o 25 com o 60. Como as pessoas costumam dizer, multiplicação cruzada. Então, 1 vezes X é 1x. Nem precisa escrever 1. E 25 vezes 60. Fazendo a conta, então, 1,5 litro, 1.500 ml. Então, essa pessoa vai tomar 1.500 ml. Seria muito fácil se a pergunta fosse essa, né? Aí era só marcar o 1.500. E não é essa a pergunta. Eu quero saber gotas por minuto. Bom, eu não sei nem quantas gotas são. Vou descobrir, então, quantas gotas são. O que diz a próxima informação? Que 1 ml equivale a 20 gotas. Então, nós vamos começar uma segunda regra de 3, em que eu comparo mililitros com gotas. E já sei que 1 ml equivale a 20 gotas. Mas eu preciso saber 1.500, né? Então, 1.500 ml equivale a Y. Bom, em 1 ml deu 20 gotas. 1.500, se eu aumento a quantidade de remédio, o que vai acontecer com as gotas? Aumento também, então diretamente proporcional. Agora eu vou multiplicar. Como? Vou escrever essas razões. 1 para 1.500 e 20 para Y. Tá aqui, na mesma ordem que estavam lá. Agora eu multiplico. 1 vezes Y é Y e 20 vezes 1.500. Fazendo a conta aqui, ótimo. Eu tenho 30.000 gotas. É a resposta? Não. Porque quem elaborou essa questão ainda colocou mais uma continha ali para a gente fazer. Quero saber a quantidade de gotas por minuto. Gente, são 30.000 gotas. 30.000. E como que eu descubro? Tem uma informação ali que são 4 horas. 4 horas tem quantos minutos? Porque eu vou aplicar 30.000 gotas em 4 horas. Mas eu preciso saber quantos minutos que eu tenho em 4 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então, eu estou falando de 240 minutos. 30.000 gotas vai demorar 240 minutos. Vai ficar um tempão o paciente lá. Se eu quiser saber quantas gotas por minuto, basta dividir por 240. E eu vou chegar em 125 gotas. Bom, como eu disse no começo, esse é o processo por regra de 3. Poderia fazer com operações simplesmente, multiplicação e divisão e tudo bem, tá? Me interessa que você pense certo e que quando você resolver por regra de 3, que você analise as grandezas. Vamos para a próxima questão. Um pouquinho mais trabalhosa. O Brasil registrou 1.016 mortes causadas por dengue em 2022. A taxa de letalidade dessa doença nesse ano foi de 0,07%. Com esses dados, é correto afirmar que o número de pessoas que contraíram dengue no Brasil em 2022 foi um número em 1 milhão de unidades. Isso aí ainda é uma pegadinha pra gente no final. Vamos lá. A gente tem quantidade de mortes
de pessoas que contraíram e a quantidade de pessoas que ficaram doentes, mas não morreram, né? E, de acordo com o enunciado, a taxa é 0,07%. Então, isso significa que a cada 100 pacientes, 0,07 vem a morrer. Então, eu posso escrever o seguinte, que 0,07 para cada 100 doentes. Olha o porcento ali, a porcentagem, tá? Agora, eu sei que tem um outro número lá, que são 1.016 mortes, e eu quero saber a quantidade de doentes. Então, 1.016 mortes e doentes é X. Agora nós vamos resolver e vamos determinar o X. As grandezas são diretamente proporcionais. Se eu tiver 100 doentes, eu tenho aquele tantinho ali de morte. Mas se eu tiver muito doente, eu tenho mais mortes, né? Então, diretamente proporcionais. E como eu faço isso? Nós vamos escrever as razões na mesma ordem. Então, eu tenho que 100 para X, assim como 0,07 está para 1.016. Por que eu comecei com X? Por puro hábito, tá? Porque eu poderia começar com 0,07 e está para 1.016, sem problema nenhum, tá? Só coloquei o que tem X na frente, pelo primeiro, por hábito, realmente. E agora, como é que a gente resolve isso? Multiplicando o 0,07 por X e o 100 por 1.016. Ótimo. Posso até fazer aquela conta ali, né? 100 vezes 1.016 e depois eu divido por 0,07. Bom, se você sabe divisão de decimais, é só dividir aqui que acabou, quase acabou, porque ainda tem mais um trabalhinho ali para fazer no final, mas quase acabou. O problema é, não sei dividir. Se eu não sei dividir, se eu não me lembro como faz essa divisão, eu tenho uma saída. Eu vou fazer a divisão daqui a pouquinho, tá? Mas vamos imaginar que você, nesse ponto, não sabe fazer essa divisão. Você tem uma dificuldade para dividir esse número aqui. Então, eu vou relembrar com você uma coisa. Divisão de números decimais. Divisão de números com vírgula. Você vai observar que o primeiro número, ele não tem casas decimais, não tem casas depois da vírgula. Ele nem tem vírgula ali, né? Não está escrito. E o segundo tem duas casas. Então, o que a gente faz? Já que um deles tem duas e o outro não tem, você vai pegar nesse número que não tem, vai escrever uma vírgula e vai escrever 2 zeros. O que é isso? Você está igualando as casas decimais. Se um número tivesse uma casa e o outro tivesse 3, você só ia acrescentar os zeros, para que os dois números ficassem com a mesma quantidade de casas decimais. E aí, você tira essa vírgula e resolve, faz a divisão, tá? Então, inclusive ali onde está 0,07, quando você tira a vírgula, você tira aqueles zeros. Então, você vai dividir um número bem grande, por sinal, do lado esquerdo, você vai dividir por 7. É essa conta que você tem que fazer. Mas eu vou imaginar que você não sabe fazer essa conta. Que não tem, você não se lembra como é que faz e tal. Então, teria uma outra saída, mas cai na conta do mesmo jeito, tá? Então, da divisão a gente não escapa. Como que seria a outra saída? Quando eu cheguei que o x era esse valor aqui, 101.600 divididos por 0,07, eu escrevi na forma de fração, porque eu sei que 0,07 é a mesma coisa que 7 sobre 100. Então, eu dei um jeitinho de escrever a fração ali. Mas como que eu faço essa divisão? Minha professora lá, quando eu estava na 4ª série, hoje 5º ano, ela disse o seguinte, você vai repetir a primeira fração, vai inverter a segunda e vai multiplicar. Então, a primeira seria 101.600 sobre 1. E a segunda seria o 7 sobre 100, mas tem que inverter para multiplicar. Então, eu inverto. E agora eu multiplico. E aí, olha o que eu chego. Exatamente na conta de divisão que eu tenho que fazer. Então, por isso que eu falei que eu não escapo da divisão. A divisão aparece. A diferença é que ela aqui já apareceu sem a vírgula, né? Eu tirei a vírgula antes. E naquela ali onde eu grifei de azul, a vírgula estava, eu tive que dar um jeitinho. E agora não, a vírgula já desapareceu. Mas, de qualquer forma, nós temos que fazer essa conta. E como que eu faço essa conta? A gente vai trabalhar com a divisão da mesma forma com que você aprendeu. Então, você vai começar a dividir
você vai experimentar 1 por 7 não dá, mas 10 por 7 dá. Aí você faz a conta. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que trabalham essa divisão, passo a passo e tal. Eu fiz a caneta, a mão mesmo, para vocês poderem acompanhar, né? Então, se você tem dúvida no processo de divisão, eu aconselho você a procurar aqui no canal por operações com números naturais, operações com números decimais, porque eu retomo essas divisões, tá? Mas, para você não ficar perdido e saber se você acertou ou se você errou, aqui tá a divisão feita no papel, tá? O resultado dessa divisão, eu nem fui até o finalzinho dela, tá? Porque tinha muito zero ali, eu parei. Mas ela tá lá, ó. É 1.451.428. Esse é o resultado da divisão, que você pode comparar com a sua divisão, tá? Mas tem um detalhe muito importante nesse enunciado. Na última linha diz assim, em milhão de unidades. Então, nós temos que dividir esse número por 1 milhão. Por isso que eu escrevi em azul. E como que eu divido esse número por 1 milhão? Né? A gente trabalha basicamente com a mudança de posição da vírgula, né? Você pode, sim, pegar aquele número e montar uma divisão por 1 milhão, vai dar certo. Como se você já domina essa técnica ou ainda se lembra dessa técnica de movimentar vírgula, você pode deslocar a vírgula, tá? E daí, então, a resposta ficaria ali 1,45, uns quebradinhos, então, na letra D. Tá bom? Então, essa fica a divisão. E se você tem dúvida sobre a divisão, não deixe de procurar outros vídeos no canal. Tá bom? Bons estudos para você.